Olá, o meu nome é Ana Feijão e sou cardiopneumologista especializada em ecocardiografia. Hoje estou aqui para continuar a falar sobre as janelas ecocardiográficas. Um estudo ecocardiográfico baseia-se na observação de várias incidências sobre o coração. Estas incidências dependem da zona onde a sonda é colocada e na mesma zona as incidências mudam de acordo com os movimentos que fazemos com a sonda. Existem três janelas ecocardiográficas no estudo veterinário: a janela parasternal direita, a janela parasternal esquerda e a janela subcostal. Dentro de cada janela parasternal existem vias que têm a ver com os movimentos da sonda que permitem cortes diferentes do coração. Ora, o eixo curto é uma incidência que nos permite fazer um varrimento ao longo de todo o eixo longo cardíaco, como se cortássemos o coração às fatias. Vou ver? Por aqui, aqui, aqui. Dependendo do coração e da janela do paciente, podemos avaliar esta incidência de duas formas: com a sonda no mesmo sítio, no mesmo ponto do tórax, fazendo angulações para cima e para baixo, ok? Ou descendo com movimentos ligeiros, descendo a sonda com movimentos ligeiros ao longo do coração. E como orientar a sonda para conseguir este corte? Estamos com a sonda posicionada para avaliar o longo eixo, lembram-se no vídeo anterior, via parasternal eixo longo, e como vos expliquei no vídeo anterior, no slide anterior, devemos colocar a marca da sonda virada para a medula, ou seja, para a coluna do animal. Então, para passar para eixo curto, vamos virar a marca da sonda no sentido dos ponteiros, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, ou seja, viramos a marca para a esquerda, para a cabeça do animal. Ao contrário de quem faz ecocardiograma em pessoas, a marca da sonda, estamos no parasternal eixo longo, ou seja, com a marca virada para o ombro direito e temos que virar a marca para o ombro esquerdo. E assim vamos ter esta perspectiva do coração. No seu corte mais superior, ao nível dos vasos da base, conseguimos ver a válvula aórtica no centro, aqui, com as suas três cúspides, a artéria pulmonar, que vai aparecer aqui, o ventrículo direito, válvula bicúspide, a aorta, o septo interauricular e a aurícula. À medida que vamos apontando a sonda mais para baixo, vamos fazendo um corte transversal do coração em várias fatias. Corte mais abaixo, outro corte mais abaixo. Neste primeiro corte de segmentos basais, podemos ver a válvula mitral e os dois folhetos aqui no centro. À medida que vamos descendo, a válvula mitral desaparece e temos o ventrículo esquerdo na sua forma circular. Quando temos presente estas estruturas, músculos papilares, sabemos que estamos ao nível médio do ventrículo esquerdo. E continuando a descer com um pequeno tilt da sonda, quando os músculos papilares desaparecem, estamos perante um corte ao nível dos segmentos apicais. Para fazer o varrimento de todo o eixo, ou seja, passar pelos segmentos basais até aos segmentos apicais, devemos apontar a sonda mais para baixo ou mais para cima, ou, como vimos no slide anterior, descer um ou mais espaços intercostais, mas sempre com movimentos pequenos e suaves. Com este varrimento temos acesso a todo o coração e a todas as estruturas cardíacas. É excelente para avaliar a artéria e válvula pulmonares, é excelente para avaliar a função sistólica segmentar biventricular e é excelente para avaliar espessamento e derrame pericárdico. Ora, começamos então pela via parasternal, eixo curto. Como saber que estamos no alinhamento certo? Ora, temos a válvula aórtica que aparece na sua forma tricúspide no centro. No ecocardiograma veterinário conseguimos ver o apêndice auricular esquerdo,
E a artéria pulmonar nem sempre tem uma apresentação muito evidente. Temos que dar um pequeno corte, um pequeno ângulo, um pequeno tilt na sonda para a artéria pulmonar aparecer aqui. Nesta via podemos visualizar o eixo curto da válvula aórtica, a aurícula esquerda, o septo interauricular, a aurícula direita, a válvula tricúspide, o ventrículo direito e a válvula pulmonar. Se fizermos um pequeno tilt, lá está, abrimos a artéria pulmonar. Temos aqui a câmara de saída do ventrículo direito com a válvula pulmonar e aparece então a artéria pulmonar à frente da válvula com a bifurcação para os dois ramos. Nesta incidência vemos a válvula aórtica transversalmente. Conseguimos quantificar o número de cúspides, a sua morfologia, ou seja, se estão calcificadas, se têm boa abertura, se as dimensões são iguais entre elas. Em boas janelas conseguimos ver a porção inicial das coronárias. Ora, neste exemplo conseguem perceber que esta cúspide tem dimensões menores que a cúspide coronária direita e que a não coronária. Okay? E, com cor, a regurgitação inicia-se exatamente na zona dessa cúspide. É um caso de hipoplasia da cúspide coronária esquerda. Ora, colocando o Doppler core por cima da válvula aórtica, conseguimos perceber a origem da regurgitação se esta estiver presente. Como podem ver neste exemplo, o fluxo regurgitante é bem mais reduzido que este fluxo, que é o fluxo anterior do fluid. Então, para terem noção da apresentação, estão a ver esta chamazinha aqui, já neste exemplo tem toda esta área. É uma forma de quantificar a regurgitação aórtica, comparar a área do Doppler core em mosaico, que representa a regurgitação, compará-lo com a área transversal da válvula aórtica. Acho também importante referir que, angulando a sonda a um nível mais superior que a válvula aórtica, temos um corte transversal da artéria aorta. Neste exemplo de um caso de um paciente com disseção aórtica, facilmente perceptível aqui, num corte longitudinal da artéria aorta, onde podemos ver o flap, conseguimos ter noção transversalmente aqui da presença de um falso lumen. Estão a ver aqui o flap, o falso lumen e o verdadeiro lumen, e de como se comporta o fluxo em ambos os lumens. Aqui podemos ver a artéria pulmonar, que é este vaso aqui, que se ramifica no ramo direito e no ramo esquerdo. É importante avaliar o seu diâmetro para perceber se não está dilatada e, no caso da suspeita de tromboembolismo pulmonar, avaliar bem a presença de trombos. Atenção aos ecocardiografistas veterinários, os vermes são visualizados muito frequentemente ao nível dos ramos da artéria pulmonar. Aqui, neste exemplo, com uma imagem em zoom do ramo, estão a ver aqui é a válvula pulmonar, aqui é o ramo da artéria pulmonar. Os vermes têm esta aparência de duas linhas ecogénicas paralelas. Os fluxos anómalos mais característicos ao nível da artéria pulmonar são o fluxo da persistência do canal arterial, que terá origem na bifurcação dos ramos pulmonares, aqui, este fluxo turbulento, e aqui. É um fluxo muito turbulento ao longo de todo o ciclo cardíaco, como podem ver, ou seja, é um fluxo sistólico e diastólico. Não se esqueçam que é um fluxo entre a artéria e a aorta, com altas pressões, na ordem dos 120 ou mais milímetros de mercúrio, e entre a artéria pulmonar, que tem pressões na ordem dos 35 milímetros de mercúrio.
Outro fluxo anómalo presente na artéria pulmonar, também bastante comum, é o fluxo turbulento sugestivo de obstrução valvular ou subvalvular ou mesmo supravalvular, como podem ver neste exemplo. Só tenho uma imagem parada. No caso de um paciente com estenose supravalvular, temos aqui a válvula pulmonar e aqui, se tivesse em bidimensional, conseguiríamos ver uma imagem ecogénica que provoca este gradiente. A válvula pulmonar, que está aqui, tem esta aparência. As cúspides são finas e nas janelas mais difíceis não são tão evidentes. Apesar de ser uma válvula tricúspide, só conseguimos avaliar duas das suas cúspides. Alterações morfológicas, como calcificação das cúspides, alteração da sua abertura ou imagens apensas às cúspides, devem ser referidas e avaliadas de forma mais curiosa. Por ser a única incidência com acesso a esta válvula, neste ângulo, devemos avaliar o padrão Doppler espectral por aqui. Não se esqueçam que ao avaliar uma válvula por Doppler pulsado ou por Doppler contínuo, o cursor precisa de estar o mais alinhado com o fluxo possível. Então, nesta incidência teremos o alinhamento ideal, estão a ver aqui, teremos o alinhamento ideal se o cursor estivesse aqui em cima da linha azul. Seria importante deslocar o cursor amarelo mais na direção do fluxo, para não criar este ângulo que depois vai subvalorizar a velocidade do fluxo que estamos a medir. A válvula pulmonar já tem velocidades mais elevadas, sendo preferível avaliar por Doppler contínuo, ok? Chamamos a janela do Doppler core, colocamos em cima da válvula, ativamos o cursor do Doppler contínuo e colocamos o cursor por cima do fluxo mais alinhado possível. Como é um fluxo que se afasta da sonda, vamos ter este gráfico característico. Um gráfico negativo, triangular, significando que a velocidade máxima é mesosistólica, ou seja, acontece a meio da sístole. Neste gráfico deve medir-se o gradiente máximo, que é só colocar o caliper no ponto máximo, e o gradiente médio, que deve ser o contorno do fluxo ao longo da sua forma triangular. Para isso, basta ir ao menu Measurements e escolher a opção de medição dentro da válvula pulmonar. Se escolherem fazer o gradiente médio, ele dá automaticamente o gradiente máximo e o gradiente médio. Situações em que podemos encontrar alterações nestes valores: a estenose da válvula pulmonar e estados de alto ou baixo débito, sendo que o alto débito vão sobrevalorizar os gradientes e o baixo débito vai reduzir os gradientes. Se a válvula pulmonar tiver regurgitação, podemos quantificá-la medindo a rampa de desaceleração do fluxo diastólico. Confesso que só avalio a válvula pulmonar de forma exaustiva quando, por bidimensional ou Doppler core, identifica alguma alteração. Mas pronto, acho que é sempre preferível um estudo protocolado, exaustivo, com o máximo de medições possível. Devemos colocar o Doppler core sempre por cima da válvula pulmonar para confirmar se existe algum fluxo anómalo. Normalmente o fluxo deve ser linear e azul em sístole. Estão a ver aqui o fluxo da válvula pulmonar e esta chamazinha aqui pequenina que aparece a vermelho e normalmente apresenta sobre a cor vermelha por ser em direção à sonda. Estão a ver aqui diferentes regurgitações pulmonares, sendo esta mais ligeira e esta significativa. Se a válvula pulmonar tiver regurgitação, podemos quantificá-la, como eu já disse, medindo a rampa de desaceleração do fluxo. Aqui uma regurgitação importante e aqui, neste caso, uma regurgitação menos importante. Quanto mais deitada for a rampa de desaceleração da regurgitação, menos significativa é esta. Ora, o próximo passo será avaliar o fluxo da câmara de saída do ventrículo direito. Não é uma avaliação complicada,
por via bidimensional conseguimos perceber alguma alteração morfológica e colocando o Doppler cor podemos avaliar a parte funcional. Tirando as estenoses subvalvulares pulmonares, não me lembro de mais nenhuma alteração frequente nesta zona anatómica, mas não deixa de ter grande importância para avaliarmos um parâmetro muito importante, as pressões pulmonares. Quando a válvula está aberta, num paciente sem estenose pulmonar, a nível morfológico, os pulmões e o ventrículo direito estão como que no mesmo conduto. Ora, é então possível aferir as pressões pulmonares avaliando o fluxo da câmara de saída do ventrículo direito. E como é que podemos fazer isso? Selecionamos o cursor do Doppler pulsado, estão a ver aqui, colocamos a amostra antes da válvula pulmonar, acionamos e vamos obter um fluxo muito idêntico ao fluxo sistólico pulmonar, também ele triangular, ok? Mas neste caso, para avaliar as pressões pulmonares, devemos centrar-nos nesta rampa de aceleração, ou seja, no tempo que vai desde o início do fluxo até ao pico. Quanto mais rápida for esta rampa de aceleração, mais sugestivo é de pressões pulmonares aumentadas. Devemos então medir o tempo que vai desde o início da curva, desde aqui, até ao pico. E devemos também calcular o tempo de ejeção total, ou seja, desde o início até ao fim da curva. Estes dois parâmetros vão ser importantes para avaliar as pressões pulmonares, pois dividindo o tempo de aceleração pelo tempo de ejeção, ele deve ser menor que 0,3, deve ser maior que 0,3 para ser considerado normal. O fluxo deve ser triangular e ter um pico bem definido. Caso tenha um aspecto arredondado, também suspeitar de hipertensão pulmonar. Gostava de vos falar de um parâmetro muito importante para a avaliação da função sistólica, que se chama volume sistólico. É um dos parâmetros mais fidedignos que avalia a função sistólica cardíaca, que vai, depois multiplicando pela frequência cardíaca, vai dar-nos o valor do débito cardíaco, ou seja, o volume sistólico bombeado por minuto pelo coração. Tendo em conta a superfície corporal, existem tabelas com os valores de normalidade, depois é importante encontrarem isso nos manuais. Este cálculo deve ser feito através desta incidência. Calculamos o diâmetro da câmara de saída do ventrículo direito, como no exemplo da esquerda, medindo a distância acima das cúspides, morfologicamente abaixo das cúspides, ou seja, na câmara de saída do ventrículo direito, e medindo o VTI do fluxo da câmara de saída do ventrículo direito, ou seja, fazer o contorno do fluxo na sua forma triangular. Podem ver revote VTI, que é o Right Ventricular Outflow Track, VTI, que é o 65,79, como podem ver na tabela das medições na imagem da direita. O software calcula automaticamente o volume sistólico e, tendo o volume sistólico, podem multiplicar pela frequência cardíaca e obtêm automaticamente o débito cardíaco, que é um excelente parâmetro de quantificação da função sistólica biventricular. É importante fazer um despiste com Doppler cor ao nível da câmara de saída do ventrículo direito para excluir situações patológicas como, por exemplo, uma comunicação interventricular. O septo interventricular membranoso é muito bem avaliado por esta via e nos casos de CIVs altas, ou seja, comunicações interventriculares altas, é a incidência perfeita para as avaliar, tendo em conta que os ultrassons estão paralelos com o fluxo. Podem ver nestes dois casos distintos, ok? Neste caso aqui temos o fluxo, temos aqui a válvula aórtica e temos este fluxo a passar para a saída do ventrículo direito. E esta boa definição deve-se ao facto dos ultrassons estarem paralelos e encontram um fluxo na mesma paralelidade. E aqui temos outro caso, a válvula aórtica está aqui, a válvula pulmonar, temos a regurgitação pulmonar, o fluxo desenhado turbulento esquerdo.
A válvula tricúspide, aqui e aqui, é a válvula que divide a aurícula direita do ventrículo direito. A válvula tricúspide deve ser fina e deve ter boa abertura. Em caso de espessamento ou abertura dos folhetos em doming, que é aquela abertura em joelho fletido quando o folheto está aberto, ou seja, em vez do folheto estar como que linear, todo a direito, na sua porção distal ele como que flete, como se ele tivesse a ser puxado pelo outro folheto e não consegue abrir totalmente, expandir totalmente. Nestes casos devemos suspeitar de estenose tricúspide e calcular os gradientes médio e máximo e a área valvular tricúspide. Devemos avaliar o fluxo transtricúspide através do Doppler pulsado. Selecionamos o Doppler pulsado, alinhamos o cursor com o fluxo tricúspide, colocamos a amostra à frente dos folhetos e selecionamos PW, que é o comando do pulsado, de novo. Em casos de estenose tricúspide, em que as velocidades estão aumentadas, pode ser preciso avaliar o fluxo transtricúspide com contínuo, em vez de utilizarmos o pulsado. Quando avalio as válvulas auriculoventriculares, ou seja, a válvula mitral ou a válvula tricúspide, tente sempre com o pulsado primeiro, mesmo que eu veja logo que a válvula é estenótica. Se o Doppler espectral apresentar aliasing ou o pico não for perceptível, utilize então o Doppler contínuo. Então, vamos ter um fluxo com duas ondas, a onda E e a onda A, como podem ver na imagem. A onda E corresponde ao enchimento rápido e a onda A corresponde à contração auricular, que no ECG vai corresponder à onda P. Este fluxo é reflexo da função diastólica do ventrículo direito. É também por aqui que podemos calcular os gradientes máximo e médio da válvula tricúspide e a área valvular tricúspide, parâmetros que são importantes para calcular quando suspeitamos de estenose tricúspide ou algum tipo de obstrução na câmara de entrada do ventrículo direito. O gradiente máximo deve ser medido no ponto de velocidade máxima do fluxo tricúspide, neste caso é a onda A. Normalmente é a onda E, ok? Mas neste caso até a onda A. No caso do gradiente médio, este deve ser calculado fazendo o contorno das ondas do fluxo diastólico, ou seja, inicio o contorno no início do fluxo, ao nível do gradiente zero, faço o contorno das ondas e finalizo no final da onda A. Ambos os parâmetros estão incluídos no software do aparelho, sendo apenas necessário chamar o menu Measurement, escolher o submenu da válvula tricúspide e depois escolher a medição que queremos fazer. A área valvular tricúspide segue o mesmo modo operandi, escolhemos a área valvular tricúspide pelo método do tempo de semipressão, ou THP, e colocamos o caliper no ponto da onda E, no pico da onda E, fazemos a rampa de desaceleração. Atenção, a área valvular tricúspide e a área valvular mitral são sempre calculadas pelo tempo de desaceleração da onda E. Não tem a ver com a velocidade máxima, tem a ver mesmo com a velocidade de fluxo rápido. Então, fazemos o THP, fazemos a rampa de desaceleração e o THP dá-nos a área valvular. É preciso sensibilizar quem faz ecocardiogramas que o fluxo tricúspide pode sofrer variação respiratória normalmente. Essa variação não pode ser superior a 44%. Se for, devemos suspeitar de alguma patologia a nível do pericárdio e pesquisar outros parâmetros que nos levam a avaliar as pressões das cavidades direitas, intracavidades direitas. Ora, quando estivermos a avaliar a válvula tricúspide, devemos também colocar o Doppler cor por cima da válvula para percebermos se tem alguma estenose ou regurgitação. Mas para além da avaliação da função valvular, este estudo Doppler é importante por outra situação. Já falámos sobre a importância do fluxo da câmara de saída do ventrículo direito para avaliar as pressões pulmonares, mas confesso que gosto muito mais de as avaliar pela regurgitação tricúspide. Então, como é que podemos avaliar as pressões pulmonares pelo fluxo da tricúspide? A regurgitação tricúspide reflete a pressão sistólica na artéria pulmonar.
que é diretamente influenciada pelas pressões pulmonares. Ora, a PSAP, ou pressão sistólica da artéria pulmonar, se esta estiver aumentada, a probabilidade das pressões pulmonares estarem aumentadas é muito grande e, se estiverem baixas, esta vai ter uma pressão normal. Para chegar a um dado quantitativo, devemos avaliar a regurgitação tricúspide com Doppler contínuo, colocando o cursor paralelo ao fluxo regurgitante. Nem sempre conseguimos um alinhamento bom nesta via, mas introduzo já a medição para saberem como fazer. Então, o Doppler espectral por contínuo que vou obter da regurgitação tricúspide tem este aspecto, uma curva arredondada sistólica com um pico mesossistólico, ou seja, a meio da sístole. Devo medir a velocidade máxima, que corresponde a um gradiente máximo. Estão a ver na tabela, ali em cima à direita, temos uma velocidade máxima de 419 cm por segundo, que nos dá um gradiente máximo de 70 milímetros de mercúrio. É aqui que o cálculo fica um pouco mais complexo. Então, a este gradiente eu devo somar a pressão da aurícula direita. E como é que eu posso calcular a pressão na aurícula direita? Por um valor aproximado e que depende da veia cava inferior. Depende do seu diâmetro e do seu colapso em resposta à inspiração. Mas vamos falar sobre essa análise noutra incidência. Guardem que este cálculo é muito importante. Guardem o gradiente máximo da regurgitação tricúspide, que já voltamos a falar dele para finalizar o cálculo da pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, avaliamos a válvula tricúspide e o que é que vamos avaliar a seguir? A aurícula direita. Na aurícula direita devemos avaliar a sua dimensão. Não fazemos nenhum cálculo aqui, não é comum medir o diâmetro, mas conseguimos logo ter uma certa noção comparando com a aurícula esquerda. É importante ter conhecimento de algumas estruturas anatómicas sem significado clínico que podem aparecer nesta cavidade, como a rede Chiari, que é uma estrutura filamentosa que aparece às vezes a mexer no interior da aurícula direita, a válvula de Tebésius, que é a válvula, uma estrutura que nem sempre aparece, mas é uma estrutura morfológica que aparece na desembocadura do seio coronário, e a válvula de Eustáquio, que é também uma estrutura que nem sempre aparece, que é uma válvula que está na desembocadura da veia cava inferior. Pronto. Nesta incidência é também importante pesquisar por trombos ou massas. Nesta incidência é também importante avaliar o septo interauricular, que é a estrutura que divide a aurícula direita da aurícula esquerda, e deve ser uma estrutura linear, sem abaulamentos, pois reflete que a pressão está aumentada do lado em que o septo não está, ou seja, para o lado em que o septo não está abaulado. Não deve ter descontinuidade, ou seja, deve ser uma estrutura linear, contínua, e sem zonas mais finas ou com comportamentos aneurismáticos. Devemos sempre colocar o Doppler cor e avaliar o comportamento da cor. Em caso de comunicação interauricular, conseguimos perceber a passagem do fluxo do lado de maior pressão, normalmente o lado esquerdo, para o lado de menor pressão. Em caso de CIAs, ou seja, comunicação interauricular muito pequenas, às vezes é difícil ter a noção clara da passagem desse fluxo, da passagem do shunt. Nestes casos, podem fazer um freeze na imagem e passar um frame by frame, ou seja, passar com muita calma para perceberem como é que o fluxo se comporta. Em caso de dúvida, refiram no relatório que tiveram dúvida, que não podem ter a certeza que não tem FOP ou que não tem CIAs, que observaram um fluxo turbulento ao nível da face auricular esquerda ou direita e que não podem excluir shunt. Tenham também atenção aos fluxos que vêm das veias cavas, que muitas das vezes estão direcionados ao septo interauricular, mimicando uma comunicação interauricular. Sublinho que nestes casos façam uma avaliação frame by frame, com o vídeo parado, passem o filme para a frente, para trás, bem devagarinho, com a ajuda do rato, para perceberem melhor o comportamento do fluxo.
E podem, por exemplo, fazer pressão na barriga do animal para perceber se há alguma. Porque com este aumento da pressão, vai aumentar a pressão intratorácica, que pode ajudar a perceber se há passagem de fluxo no caso de FOP. Por último, sobra-nos a aurícula esquerda. Confesso que não é a minha incidência favorita para avaliar, mas é sempre importante olharmos para a cavidade e procurarmos alguma imagem estranha, estruturas, massas ou trombos. Mas em determinados casos é mesmo impossível não perceber que algo da normal se passa, e não sei se lembram no vídeo em que eu falei sobre, no vídeo que falei sim sobre o parasternal eixo longo, apresentei o caso do mixoma, que neste caso, para terem noção como é que ele se comporta a nível transversal. É o exemplo do tal paciente com um mixoma ao nível da aurícula esquerda, e vemos aqui esta estrutura ecogénica. Num corte mais inferior conseguimos perceber que ela prolapsa para a válvula mitral aqui do lado direito, e conseguimos perceber muito bem que algo se passa nesta aurícula esquerda. Nesta incidência devemos medir o diâmetro da aorta e o diâmetro da aurícula esquerda. O normal é a aurícula esquerda ser menor que a aorta e a relação entre as duas ser menor que 1,5. Podem ver neste exemplo em baixo uma aurícula esquerda de dimensões normais e à direita uma aurícula esquerda dilatada. Ora, então, nesta incidência, o que é que avaliamos? A mobilidade e o número de cúspides da válvula aórtica, a integridade e fluxos anómalos no septo interauricular, contractilidade e dimensões do ventrículo direito, mobilidade e regurgitações ou estenoses da válvula tricúspide, a mesma coisa para a válvula pulmonar, possíveis estenoses supra- ou infravalvulares, mais ligadas à válvula pulmonar, dimensão da artéria pulmonar, possível persistência do canal arterial e o fluxo nas artérias pulmonares esquerda e direita, nos ramos. O que é que medimos? O diâmetro da raiz da aorta e o diâmetro da aurícula esquerda, o fluxo tricúspide. Se tiver regurgitação tricúspide, medimos por Doppler contínuo o fluxo da regurgitação para o cálculo da pressão sistólica da artéria pulmonar. Por pulsado, medimos a câmara de saída do ventrículo direito, que também se correlaciona com as pressões pulmonares. Medimos o fluxo sistólico e a EPSS. Depois de avaliarmos a incidência dos vasos da base, podemos apontar a sonda mais a nível apical. E à medida que vamos descendo pelo ventrículo, conseguimos obter 3 cortes principais. O corte dos segmentos basais, onde vemos a válvula mitral, o corte dos segmentos ao nível dos segmentos médios, onde vemos os músculos papilares, e o corte da ponta apical. Devemos ter cuidado de visualizar o pericárdio posterolateral, aqui, visível em todas as imagens, e ter o ventrículo direito o mais aberto possível. O mais importante nesta via é a avaliação do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito como um todo, ao longo do seu eixo circunferencial. O que é que eu quero dizer com isso? Que por esta incidência eu consigo ver todas as paredes. Mesmo que seja num só nível, basal, médio ou apical, eu tenho acesso a todas as paredes. Avaliar a contractilidade de todas as paredes é muito importante no diagnóstico de síndromes coronárias agudas, como por exemplo. O ventrículo esquerdo aparece como um círculo e é importante ter esta forma, pois quando aparece em forma de D, ou seja, com o septo aplanado, pode significar sobrecarga das cavidades direitas. Devemos avaliar se os músculos papilares estão presentes, se são simétricos e se a parede livre do ventrículo direito tem espessura menor do que as paredes do ventrículo esquerdo. A ecogenicidade e morfologia do miocárdio também deve ser avaliada. Então, ao nível morfológico, podemos avaliar a parede livre do ventrículo direito, o ventrículo direito, o septo interventricular, o folheto anterior da válvula mitral, o folheto posterior da válvula mitral, que é mais pequeno,
A comissura posterior da válvula mitral e a comissura... não, aqui é a comissura anterior da válvula mitral e aqui é a comissura posterior da válvula mitral. E, a nível do miocárdio, os segmentos basais do ventrículo esquerdo. Já ao nível dos segmentos médios, temos a nível morfológico o ventrículo direito, o septo, o ventrículo esquerdo no centro, parede inferior, parede lateral, parede anterior e septo interventricular. Ao nível dos segmentos médios, temos os músculos papilares, descendo para o nível apical, a morfologia é idêntica, mas desaparecem os músculos papilares. A contractilidade segmentar é uma análise que deve ser feita com minuciosidade. Ao longo destes anos tive o privilégio de acompanhar vários iniciantes na área e uma das maiores dificuldades que têm é identificar as paredes. Então, vou tentar explicar-vos de uma forma que eu acho que facilita e começamos sempre por identificar a parede septal, que é a parede que divide o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ou seja, aqui esta é a parede septal, esta é a parede septal e esta é a parede septal. O segundo passo é identificar a parede oposta à parede septal. Okay? Esta é a parede septal, a parede oposta vai ser esta. Esta é a parede septal, o mesmo raciocínio. Esta aqui é a parede, ou seja, a parede oposta à parede septal é a parede lateral. Sobram então duas paredes, que é a parede anterior, que fica mais superior, e inferior. Por último, tendo em conta que a parede septal e a parede lateral são paredes extensas ao nível dos segmentos médios basais, dividimos-las ao meio por uma linha imaginária, definindo assim a parede latero-anterior e septal anterior e a parede latero-inferior, antigamente também denominada posterior, e septal inferior. Aqui na parede septal, dividir ao meio, temos a parede septal anterior mais inferior, parede septal inferior. E o mesmo raciocínio com a parede lateral, parede latero-inferior. Ao nível dos segmentos médios é o mesmo raciocínio. Nesta incidência é importante avaliar os ventrículos por modo M. Chamamos o cursor, colocamos o mais perpendicular possível para cortar o ventrículo esquerdo e obtemos esta apresentação das cavidades ventriculares. Portanto, terem a noção que nos gatos a frequência cardíaca é um pouco maior e a avaliação das linhas que definem os limites de cada estrutura anatómica não é tão fácil. Mas o importante é identificar a telediástole, ou seja, a fase do ciclo em que a cavidade ventricular está mais expandida, correspondendo ao início do QRS, caso haja eletrocardiograma para guiar as medições, e a telesístole, a fase do ciclo em que as paredes mais se aproximam ou com eletrocardiograma no final da onda T. Nesta incidência devemos medir as paredes dos ventrículos e o diâmetro das cavidades. O software irá dar valores correspondentes à fração de encurtamento, que é um parâmetro sistólico de grande importância. Eixo curto ao nível dos segmentos ventriculares, gosto de chamar assim, que são os basais, os médios e os apicais, medimos a relação da dimensão entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, avaliamos a contractilidade segmentar de todo o ventrículo esquerdo, a mobilidade e a sinergia do septo interventricular, sobretudo nas patologias direitas, e se colocarmos cor, avaliamos possíveis comunicações interventriculares. Então, um bocadinho de treino do olho para verem alguns casos clínicos. Colocar cor em cima da válvula mitral dá-nos a percepção da origem do jato. A maior parte das regurgitações tem origem central, ou seja, entre os dois folhetos, mas no caso de fenestrações ou folhetos calcificados, a origem do jato regurgitante é melhor avaliada nesta incidência. A mobilidade da válvula mitral é uma das principais avaliações a fazer.
Ambos os folhetos devem ser finos, como no exemplo A, e devem manter uma abertura que no corte de modo M tenham esta aparência. O folheto anterior deve fazer um M e o folheto posterior deve fazer um W. Estão a ver? Um M e um W. Já no exemplo B, conseguem certamente perceber que a válvula mitral está muito calcificada e a sua abertura é reduzida. E como é que podemos quantificar esta nossa avaliação? Avaliamos a válvula mitral ao longo de toda a diástole, escolhemos a frame em que a válvula esteja mais aberta e depois, como mostra a imagem C, calculamos a área valvular mitral pela área ou planimetria. Estes dois exemplos foram colocados lado a lado para perceberem a diferença entre uma válvula mitral estenótica e calcificada e uma válvula mitral com boa abertura. As alterações da contractilidade segmentar e a avaliação da função sistólica são das coisas mais importantes no estudo ecocardiográfico. No exemplo A, temos um exemplo de um paciente com disfunção sistólica global do ventrículo esquerdo. Podem ver que o ventrículo esquerdo não tem boa contractilidade e as paredes mal se aproximam entre elas em sístole. Mas para além desta avaliação subjetiva rápida, se olharem com mais atenção, vão perceber que a parede inferior não contrai tão bem como as restantes. Já no exemplo B, podemos ver que existe uma certa assimetria da contractilidade segmentar, mas neste caso mais severa na parede septal. Aqui a parede inferior a contrair menos e aqui a parede septal a contrair menos. Uma coisa interessante a referir neste caso B é a morfologia das paredes ventriculares. Se repararem bem, são paredes ecogénicas com aspecto granulado. Este tipo de avaliação é importante referir no relatório para direcionar o clínico o melhor possível. Não se esqueçam que em pacientes com disfunção sistólica devem preocupar-se a rastrear por trombos. Como podem ver, aqui, nestas estruturas que têm uma ecogenicidade diferente e neste exemplo aqui. Nestes dois exemplos, gostava de vos mostrar um ventrículo que contrai bem, como no exemplo do lado esquerdo, em que temos um corte ao nível dos segmentos basais e a circunferência correspondente à cavidade do ventrículo esquerdo tem uma área bastante diferente em diástole e em sístole. E à direita, um ventrículo com contractilidade reduzida, ou seja, função sistólica comprometida, em que a área da diástole e da sístole quase que não tem diferença. Neste vídeo temos um exemplo de um ventrículo esquerdo muito hipertrofiado e com boa contractilidade. A miocardiopatia hipertrófica é expressa morfologicamente por uma assimetria da espessura das paredes ventriculares. A mais frequente é a miocardiopatia hipertrófica septal, com um espessamento mais exuberante da parede septal. No entanto, também bastante característica é a miocardiopatia hipertrófica apical. E aqui temos um exemplo de um paciente com miocardiopatia hipertrófica apical. No vídeo à esquerda podemos ver um eixo curto ao nível dos segmentos médios. As paredes do ventrículo parecem ligeiramente hipertrofiadas, mas sem grande gravidade. Mas já no vídeo à direita temos um corte do mesmo paciente ao nível dos segmentos apicais, onde conseguimos identificar uma hipertrofia importante de todas as paredes. Esta diferença entre os dois níveis é uma das grandes características desta patologia. As cavidades direitas têm um papel muito importante na dinâmica cardíaca, mas a nível morfológico são cavidades mais pequenas e com paredes mais finas. Este exemplo é de um paciente com uma patologia pulmonar com a característica dilatação das cavidades direitas. Nestes cortes em eixo curto, um ao nível dos segmentos apicais e o outro ao nível dos segmentos médios, podemos perceber que o ventrículo direito está dilatado. E o septo, que normalmente tem um aspecto arredondado, que ajuda à circunferência do ventrículo esquerdo, neste caso está retificado pela pressão que o ventrículo direito faz sobre ele, fazendo com que o ventrículo esquerdo tenha a forma de D.
Tal como disse no início, este corte é muito importante para avaliar o comportamento dos derrames pericárdicos, para percebermos como se distribui, se é mais acentuado em alguma zona em especial, se é lacunado ou tem fibrina e a influência que tem sobre as cavidades cardíacas. Em A, podemos ver um ventrículo esquerdo com disfunção sistólica, pois a sua contractilidade não é normal. E à volta tem esta linha, estão a ver esta linha preta, aqui mais brilhante, ecogénica, é o pericárdio e esta linha preta é uma lâmina de derrame pericárdico. Em B podemos ver um derrame um pouco maior, então aqui à volta, com estas imagens ecogestiva organização do derrame. Em C temos um exemplo de como devemos medir o derrame. É importante fazer as medições para percebermos se o derrame diminui ou não com o tempo. As medições devem ser feitas nos vários níveis, basal, médio e apical, e devem ser medidas em telediástole, ou seja, quando a cavidade ventricular está maior e o derrame menor. Com estas imagens ecogénicas sugestivas de fibrina. Até vemos a apresentação de Swinging Heart, um discreto Swinging Heart com o coração no meio do derrame a dançar de um lado para o outro. Ora, e terminamos por hoje. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem colocar nos comentários. No próximo filme eu irei falar da janela apical e da janela subcostal e finalizaremos o estudo ecocardiográfico veterinário.